Não rasgue isso, a empregada implorou. Mas a noiva destruiu a carta de promoção. Instantes depois, a menininha mudou tudo. Ela implorou para que não rasgasse. Apenas uma carta. Um pequeno pedaço de papel que era a única coisa entre sua família e perder absolutamente tudo. Mas a mulher de salto de grife não se importou. Rasgou o papel bem na frente dela e sorriu enquanto fazia isso. O que aquela mulher cruel não sabia era que uma criança de 4 anos observava tudo do corredor. E aquela garotinha estava prestes a fazer algo que mudaria 4 vidas para sempre. Essa história não é o que você está pensando. Fique comigo até o final. E aí, gente, sejam bem-vindos de volta. Se você é novo por aqui, contamos histórias reais e cruas sobre pessoas comuns vivendo momentos extraordinários. O tipo de história que fica com você muito depois que o vídeo termina. Antes de começarmos, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo hoje. A gente adora ver até onde essas histórias chegam. Essa aqui vai partir seu coração e depois vai remontá-lo de um jeito que você não espera. Vamos lá. Renata Duarte tinha aprendido, fazia tempo, que o mundo não espera ninguém recuperar o fôlego. Eram 5h40 da manhã, e a luz da cozinha acima do fogão era a única luz acesa naquela casinha alugada na Rua das Acácias. Renata estava em pé junto à bancada, já com seu uniforme de trabalho, uma calça social preta simples, uma camisa polo cinza com um pequeno bordado no peito que dizia Equipe Doméstica Chácara Cavalcante. Ela mexia o mingau de aveia na panela enquanto conferia o relógio do micro-ondas a cada poucos segundos. Sua filha, Lívia, ainda dormia no quarto ao fundo do corredor, enroscada com um coelho de pelúcia que tinha perdido uma orelha. E Renata tinha exatos 35 minutos para comer, vestir Lívia, deixá-la na casa da tia a 2 ruas dali e dirigir 22 minutos até a Chácara Cavalcante antes do início do turno às 6h30. Fazia quase 5 anos que ela seguia essa mesma rotina. Renata tinha 33 anos, e se alguém pedisse para ela descrever a própria vida em uma frase, provavelmente diria que era uma vida de contas pequenas e cuidadosas. Ela fazia conta de dinheiro da gasolina. Fazia conta de quantos dias faltavam até o próximo pagamento. Fazia conta se os sapatos de Lívia aguentariam mais um mês antes de ficarem pequenos demais. Era boa nesse tipo de conta porque precisava ser. Seu marido, Eduardo, tinha falecido havia 4 anos em um acidente de carro na rodovia. E desde então, era só ela e Lívia tentando construir algo estável a partir do que, em algumas noites, parecia muito pouco. Renata trabalhava como governanta-chefe para Rodrigo Cavalcante, um empresário de 34 anos que tinha construído uma empresa de logística do zero e a transformado em algo avaliado em centenas de milhões de reais. A propriedade dele ficava numa área de 14 hectares nos arredores da cidade, uma bela casa de pedra e vidro com vista para o lago, 6 banheiros e uma cozinha maior que a casa inteira que Renata alugava. Rodrigo era, na opinião de quase todos, um bom patrão. Era discreto, educado e lembrava o nome das pessoas que trabalhavam em sua casa. Não só o nome de Renata, mas também o da filha dela. Certa vez, quando Lívia estava com febre e Renata precisou levá-la ao trabalho por não ter com quem deixá-la, Rodrigo desceu, ajoelhou-se ao lado da menina no chão da cozinha e perguntou, muito sério, qual era a cor favorita dela. Lívia disse que era amarelo, como o sol, e a partir daquele dia, toda vez que Rodrigo a via, a chamava de raio de sol. Renata gostava disso nele. Gostava mesmo. Mas gostar não pagava a conta de luz. E fazia 4 anos que seu salário não subia nem um centavo, mesmo com tudo ao redor ficando mais caro. O aluguel na Rua das Acácias tinha subido 2 vezes. A gasolina tinha subido. Os mantimentos tinham subido tanto que às vezes Renata ficava no corredor de cereais, fazendo conta de cabeça, colocando produtos de volta na prateleira antes mesmo de chegar ao caixa. Ela amava o trabalho, tinha orgulho dele, mantinha aquela casa impecável e cuidava dela como se fosse da própria família, mas estava ficando para trás mês após mês, e estava cansada de um jeito que dormir não resolvia. O problema tinha um nome, e esse nome era Patrícia Nogueira. Patrícia tinha 26 anos, era noiva de Rodrigo.
E havia se mudado para a Chácara Cavalcante cerca de 10 meses antes, depois de um noivado relâmpago que as colunas sociais locais cobriram com entusiasmo estonteante. Ela era bonita daquele jeito que rende bem em foto. Maçãs do rosto marcadas, um guarda-roupa que parecia saído de revista, uma risada que ligava e desligava dependendo de quem estava olhando. Para Rodrigo, Patrícia era carinhosa e afetuosa. Para os funcionários da casa, era outra pessoa completamente diferente. Patrícia tinha um jeito de falar com Renata que a fazia se sentir invisível e extremamente visível ao mesmo tempo. Passava por ela no corredor sem sequer olhar, e então, no instante em que algo estava minimamente fora do lugar, uma mancha no espelho, um vaso deslocado 5 centímetros do lugar que ela queria, sua voz saía afiada e gelada, como se Renata fosse algo menos que uma pessoa fazendo seu trabalho. É por isso que não confio na empregada para fazer nada direito, Patrícia disse certa vez, sem nem se preocupar em baixar a voz, enquanto Renata estava a 1 metro de distância segurando um cesto de roupas. Renata tinha aprendido a engolir aquilo. Precisava daquele emprego. Precisava do salário fixo, mesmo que já não desse mais para nada. Naquela manhã, dirigindo até a propriedade com o sol nascendo rosado sobre a estrada, Renata tomou uma decisão que vinha adiando havia semanas. Ia pedir um aumento a Rodrigo. Não a Patrícia, a Rodrigo. Tinha escrito tudo na noite anterior, sentada à mesa da cozinha depois que Lívia dormiu. Uma única folha de papel pautado coberta de sua letra cuidadosa explicava com respeito e honestidade que não tinha um aumento havia 4 anos, que o custo de tudo tinha subido enquanto sua renda ficava parada e que estava pedindo, não exigindo, pedindo, um aumento que a deixasse continuar sustentando a filha sem ficar mais atrasada a cada mês. Dobrou a carta 2 vezes e guardou no bolso interno do casaco. E ensaiou na cabeça, várias vezes durante o trajeto, exatamente como entregaria a ele. Planejava dar a carta pessoalmente, no fim do turno, quando ele costumava ficar no escritório revendo a correspondência do dia. O que Renata ainda não sabia era que seu plano jamais chegaria tão longe. Ela chegou às 6h28, 2 minutos adiantada, como sempre. Entrou pela porta lateral, pendurou o casaco no gancho da lavanderia, a carta ainda dobrada em segurança no bolso, e foi trabalhar. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido baixo da geladeira e, em algum lugar do andar de cima, o som do chuveiro ligado. Rodrigo também era madrugador. Gostava de estar à mesa às 7, lendo relatórios antes do resto do mundo acordar. Renata seguiu suas tarefas matinais como sempre fazia, limpando bancadas, preparando o café, deixando o jornal impresso que Rodrigo ainda gostava de ler. E na sala de brinquedos, ao lado da cozinha, sentada no tapete com um monte de giz de cera e um livro de colorir, estava Lívia, de 4 anos, que Renata tinha trazido naquele dia porque a tia tinha consulta médica e ninguém mais podia cuidar dela. Rodrigo já tinha dito mais de uma vez que Lívia era sempre bem-vinda. Esta casa precisa de um pouco mais de sol, ele dizia sorrindo. Lívia era uma menina quieta e observadora. Ainda não falava muito, não em frases completas, mas notava tudo. Do jeito que as crianças notam quando os adultos acham que elas são pequenas demais para entender o que acontece ao redor. E naquela manhã, do seu canto no tapete da sala de brinquedos, Lívia observou a mãe pendurar o casaco. Viu o papel dobrado espiando para fora do bolso. E mais tarde, quando ninguém estava olhando, curiosa como toda criança de 4 anos, é curiosa com qualquer coisa dobrada e de aparência secreta, ela caminhou até lá, puxou o papel e o levou consigo. Não para escondê-lo, não para causar problema, mas simplesmente porque, em seu pequeno mundo, carregar coisas e entregá-las aos adultos era sua brincadeira favorita. Já tinha visto a mãe entregar correspondência a Rodrigo antes. Então, fez o que sempre fazia. Enfiou a carta dobrada no bolso lateral da pasta de couro de Rodrigo, que estava aberta perto da porta da frente, pronta para o trajeto matinal dele. Renata não fazia ideia. Achava que a carta ainda estava em segurança no bolso do casaco, esperando o momento certo. Passaria o resto do dia procurando por ela, sem encontrar,
e aos poucos começando a entrar em pânico. O que vocês acham que acontece quando Renata percebe que a carta sumiu? Contem nos comentários. Por volta das 10 da manhã, Renata já sabia que algo estava errado. Tinha ido pegar o casaco durante uma pausa rápida, com a intenção de conferir a carta mais uma vez, reler suas próprias palavras e ter certeza de que soavam respeitosas e não desesperadas. Mas quando meteu a mão no bolso, não havia nada ali. Só o tecido macio e vazio e um recibo dobrado do posto de gasolina. Seu estômago afundou. Conferiu o outro bolso. Conferiu o chão da lavanderia. Conferiu a bolsa, mesmo sabendo que não tinha colocado ali. Pelas horas seguintes, entre uma tarefa e outra, Renata refez em silêncio cada passo da manhã, tentando entender onde um único pedaço de papel dobrado poderia ter desaparecido. Disse a si mesma que ele apareceria. Papel não some assim, do nada. O que ela não sabia era que ele não tinha sumido de verdade. Simplesmente tinha ido parar num lugar que ela jamais imaginaria. Guardado, em segurança, no bolso lateral da pasta de Rodrigo, viajando com ele até o escritório no centro da cidade, completamente despercebido. Renata tentou empurrar a preocupação para o fundo e se concentrar no trabalho, mas ela ficou o dia todo, pesada no peito. Tinha reunido coragem para escrever aquela carta. Levara 3 tentativas até acertar as palavras. 3 noites sentada à mesa da cozinha, depois que Lívia dormia, riscando frases, recomeçando, tentando soar confiante em vez de assustada. Escrevê-la tinha parecido escalar uma montanha. Perdê-la parecia despencar direto de volta ao chão. Naquela noite, depois de buscar Lívia na casa da tia, alimentá-la, dar banho e colocá-la para dormir, Renata sentou-se à mesma mesa da cozinha com uma folha nova de papel. Estava cansada até os ossos, do tipo de cansaço que fazia os olhos arderem, mas se obrigou a escrever a carta de novo. Se precisasse pedir 2 vezes, pediria 2 vezes. Pensou nos pés de Lívia, que não paravam de crescer, no pacote de macarrão, que costumava custar poucos reais e agora custava quase o triplo, na pilha de contas sobre o balcão, que nunca parecia diminuir por mais cuidado que ela tivesse com o orçamento. Pensou em Eduardo e em como ele costumava dizer que pedir o que você merece não era falta de educação, era honestidade. Sentia falta dele de 100 jeitos pequenos todos os dias, mas sentia falta dele mais ainda em momentos como aquele, quando precisava ser corajosa completamente sozinha. Terminou a segunda carta pouco antes da meia-noite, dobrou-a do mesmo jeito de antes, e dessa vez não a colocou no bolso do casaco. Colocou direto na bolsa, no compartimento interno com zíper, e prometeu a si mesma que a entregaria a Rodrigo antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer com ela. Na manhã seguinte, algo parecia diferente na chácara Cavalcante, embora Renata não soubesse dizer exatamente o que. Patrícia estava acordada mais cedo que o de costume, andando pela cozinha com uma xícara de café na mão, observando Renata com uma expressão mais difícil de decifrar que sua costumeira indiferença gelada. Renata notou, mas não deu muita importância. O humor de Patrícia mudava como o tempo, e Renata havia parado, fazia tempo, de tentar prever suas oscilações. O que Renata não sabia era que, no dia anterior, Rodrigo tinha aberto a pasta no escritório do centro, procurando uma pasta de documentos, e encontrado uma carta dobrada e manuscrita enfiada no bolso lateral. Tinha desdobrado, curioso, e lido as palavras cuidadosas de Renata 2 vezes. Não tinha contado a ninguém ainda. Simplesmente dobrou de volta, guardou na gaveta da escrivaninha e ficou ali sentado por um longo momento, pensando. Sentiu algo parecido com vergonha se instalar no peito. Vergonha por alguém que trabalhava tão duro em sua casa, alguém gentil com ele e paciente com seus humores, e infinitamente tolerante com os comentários ácidos da noiva dele, ter passado anos silenciosamente lutando sem que ele percebesse. Tinha planejado conversar com Renata diretamente naquela noite, com calma, em particular, do jeito que ele lidava com as coisas que realmente importavam para ele. Mas Patrícia tinha vasculhado a pasta dele naquela mesma noite, enquanto ele estava no banho. Não por suspeita de nada romântico, mas pelo hábito inquieto que tinha de checar a agenda dele, as mensagens,
Qualquer coisa que pudesse lhe dizer mais sobre o império no qual estava prestes a se casar. E ali, na gaveta da escrivaninha onde ele a tinha guardado, ela encontrou a carta. Leu de pé no escritório, e seu primeiro sentimento não foi compaixão. Foi irritação. Na cabeça de Patrícia, os funcionários existiam para tornar a vida dela mais fácil, não para levar seus problemas até a mesa do noivo. Ela viu a carta não como uma mulher lutando para sustentar a família, mas como uma empregada saindo da linha, ultrapassando o que Patrícia considerava a ordem natural das coisas. Dobrou a carta de novo, guardou no bolso do próprio robe e não disse nada a Rodrigo naquela noite. Na manhã seguinte, enquanto Renata trocava a roupa de cama no quarto de hóspedes, Patrícia a encontrou. "Precisamos conversar", disse Patrícia, parada na porta com os braços cruzados, a carta dobrada agora visível na mão. O corpo inteiro de Renata congelou, reconheceu a própria letra até de longe. "Isso é meu", disse Renata baixinho, largando a fronha que segurava. "Escrevi isso para o Rodrigo." "Eu sei exatamente o que é isso", disse Patrícia, a voz plana e fria. "E acho isso muito inapropriado. Você trabalha para esta família. Você não tem o direito de emboscá-lo com cartas sobre dinheiro, como se ele dirigisse uma instituição de caridade." Renata sentiu o rosto esquentar, uma mistura de humilhação e descrença subindo no peito. "Eu não estava emboscando ninguém. Trabalho aqui há 5 anos sem um único aumento. Tenho uma filha para sustentar." "Isso não é problema meu", disse Patrícia. "E também não vai ser problema dele. Não hoje." Renata deu um passo à frente, a voz mais firme do que se sentia. "Por favor, só me devolva. Eu falo com ele pessoalmente, quando ele tiver tempo. Só preciso da carta de volta." Patrícia olhou para o papel dobrado na própria mão, e algo em sua expressão mudou. Não mais suave, mas mais afiado, mais deliberado. Ela ergueu os olhos de volta para Renata e sustentou o olhar por um longo momento gelado. "Você realmente acha", disse Patrícia devagar, "que uma mulher como você tem o direito de decidir o que esta família pode ou não bancar?" Renata não respondeu. Não confiava na própria voz para não quebrar. E foi naquele momento, ali na porta do quarto de hóspedes, com a luz da manhã caindo sobre o piso de madeira, que algo dentro de Patrícia decidiu exatamente o que faria em seguida. "Você já teve alguém tentando te fazer sentir pequena, só por pedir o que você merece? Contem nos comentários." Tudo mudou num único instante, bem ali, na porta daquele quarto de hóspedes. Renata ficou parada, paralisada, observando Patrícia segurar a carta na qual tinha derramado o próprio coração. 2 noites de honestidade cuidadosa e dolorida, dobradas numa única folha de papel. Podia ver os dedos de Patrícia se apertando levemente em volta do papel. E algo em seu peito lhe disse, antes mesmo de acontecer, exatamente o que estava por vir. "Por favor", disse Renata de novo, mais baixo dessa vez, quase implorando. "Não rasgue isso." Os olhos de Patrícia desceram para o papel, depois voltaram ao rosto de Renata. E por um longo segundo, Renata realmente acreditou que ela talvez a escutasse. Havia algo quase humano passando atrás dos olhos de Patrícia, um lampejo de hesitação, sumindo tão rápido quanto tinha aparecido. Então Patrícia sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era o tipo de sorriso que as pessoas usam quando já sabem que venceram. "Vocês sempre acham que um pedaço de papel vai mudar a vida de vocês", ela disse, e num único movimento suave, rasgou a carta ao meio, depois ao meio de novo, e deixou os pedaços caírem, esvoaçando, no piso de madeira polida entre elas. Renata soltou um som pequeno, entre um arquejo e um soluço, e caiu de joelhos, recolhendo os pedaços rasgados com as mãos trêmulas, como se pudesse de algum jeito remontá-los e tornar as palavras inteiras de novo. Patrícia observou fazer isso por um momento, os braços ainda cruzados, completamente indiferente. "Deixa eu ser bem clara", disse Patrícia, a voz caindo para algo mais baixo e muito mais perigoso do que sua frieza anterior. "Você vai continuar trabalhando pelo mesmo salário que sempre recebeu. Você não vai me contornar de novo. E se eu ouvir sequer um sussurro sobre outra carta, outra conversa, qualquer coisa, você não vai ter emprego nenhum aqui. Entendeu?" Renata olhou para cima do chão, o papel rasgado espalhado no colo,
lágrimas queimando os olhos que se recusava a deixar cair na frente daquela mulher. Eu tenho uma filha, disse, a voz tremendo, mas clara. Tenho contas para pagar. Fiz tudo certo por 5 anos. E você vai continuar fazendo tudo certo, disse Patrícia, virando-se para a porta. Esse é o seu trabalho. Não questionar o que acha que merece. Saiu sem mais uma palavra, os saltos batendo pelo corredor, deixando Renata sozinha no chão do quarto de hóspedes, com os pedaços da carta, e um silêncio tão pesado que parecia que ia esmagá-la. Renata ficou ali por um longo momento, olhando para os fragmentos rasgados nas mãos, sentindo algo se soltar dentro dela, que não tinha nada a ver com papel. Pensou em Eduardo, na promessa que fizera no funeral dele, de manter a família de pé, custasse o que custasse. Pensou nos sapatinhos de Lívia, na pilha crescente de contas, em 5 anos chegando cedo e saindo tarde, fazendo seu trabalho com orgulho, mesmo quando ninguém parecia notar. E pensou, com uma espécie de devastação silenciosa, que talvez fosse simplesmente assim que o mundo funcionava para pessoas como ela, que não importava o quanto se esforçasse, sempre haveria alguém entre ela e a vida pela qual estava lutando. Ela se recompôs do jeito que sempre fazia, porque não havia outra escolha. Varreu os pedaços de papel rasgado para o bolso do avental, enxugou o rosto com as costas da mão e se levantou sobre pernas que pareciam instáveis. Tinha um trabalho para terminar. Tinha uma filha para buscar em poucas horas. Não havia espaço no seu dia para desmoronar. Não de verdade, não por completo. O que Renata não sabia, o que não podia saber, parada ali naquele quarto de hóspedes com o coração em pedaços, era que a carta que Patrícia tinha acabado de destruir não era, de fato, a única cópia. Lá embaixo, no escritório de Rodrigo, uma pequena figura estava sentada quieta no tapete perto da mesa dele, colorindo um livro que Rodrigo tinha comprado semanas antes, cantarolando uma melodia baixinho. Lívia tinha entrado ali naquela manhã, enquanto a mãe trabalhava no andar de cima, atraída pela luz do sol através das janelas altas e pela poltrona de couro macio, sob a qual gostava de se sentar, fingindo que era um forte. E escondida sob o livro de colorir, ao lado dela no tapete, completamente despercebida por todos, estava a primeiríssima carta, aquela que Lívia tinha levado até o corredor da frente dias antes e enfiado na pasta de Rodrigo, aquela que Rodrigo tinha encontrado, lido e guardado cuidadosamente na gaveta da escrivaninha. Na noite anterior, sem conseguir dormir, Rodrigo tinha tirado a carta da gaveta novamente para lê-la mais uma vez, tocado pelas palavras de Renata mais do que gostaria de admitir. Tinha deixado a carta na quina da mesa, com a intenção de falar com ela naquela mesma manhã. E quando Lívia entrou no escritório enquanto ele saía para atender um telefonema, ela fez o que sempre fazia com papel deixado ao alcance. Pegou, carregou por alguns passos e escondeu debaixo do livro de colorir, do jeito que escondia qualquer coisa que considerasse um tesouro digno de ser guardado. Renata não fazia a menor ideia de que sua carta original, a primeiríssima, tinha sobrevivido. Acreditava, com todo o coração dolorido, que tudo o que tentara dizer tinha acabado de ser rasgado em pedaços no chão do quarto de hóspedes, e que toda a esperança que carregava por um mês melhor, um ano melhor, tinha sido despedaçada junto com ela. O que você faria no lugar de Renata? Digam com sinceridade nos comentários. Renata passou o resto daquele dia, do jeito que passava a maioria dos dias difíceis, uma tarefa pequena de cada vez, se recusando a pensar longe demais no futuro. Terminou os quartos de hóspedes. Dobrou roupa lavada com as mãos ainda tremendo, levemente se parasse por tempo demais. Buscou Lívia na casa da tia naquela noite e a abraçou um pouco mais apertado que o normal no carro, respirando o cheiro do cabelo da filha, grata por aquela única parte da vida que ninguém conseguia arrancar dela. Mas algo em Renata tinha mudado. Por 5 anos, tinha dito a si mesma que manter a cabeça baixa e fazer um bom trabalho seria, eventualmente, suficiente. Que paciência e dedicação silenciosa seriam notadas e recompensadas, mesmo que devagar, mesmo que eventualmente. Ficar parada naquele quarto de hóspedes, vendo Patrícia rasgar a carta sem um pingo de culpa, tinha rachado algo dentro dela. Começou a se perguntar, pela primeira vez,
Se tinha estado errada, se paciência algum dia seria o bastante. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Renata sentou-se à mesa da cozinha, com os pedaços rasgados da carta espalhados na sua frente, tentando remontar as palavras como um quebra-cabeça. Sabia que era bobagem, mas precisava ver a própria letra inteira de novo. Precisava da prova de que realmente tinha tentado, de que não tinha imaginado a coragem que tomara para escrever aquelas palavras. Conseguiu reconstruir a maior parte, colando os fragmentos numa folha nova. E quando terminou, sentou-se e ficou olhando por um longo tempo. Pensou em pedir demissão. Deixou-se pensar sério nisso pela primeira vez, sair da chácara Cavalcante, procurar trabalho em algum lugar que pagasse um pouco melhor. Algum lugar onde os olhos frios de Patrícia Nogueira jamais a encontrariam de novo. Mas pedir demissão significava semanas sem salário enquanto procurava algo novo. E Renata não tinha semanas. Não tinha nem dias, na verdade. Tinha Lívia. E Lívia precisava de estabilidade mais do que a mãe precisava se sentir orgulhosa. Então, na manhã seguinte, Renata voltou ao trabalho, como sempre. O rosto composto na mesma calma profissional cuidadosa que usava havia 5 anos. Se Patrícia esperava lágrimas, raiva ou desistência, Renata se recusou a lhe dar qualquer uma dessas coisas. Movia-se pela casa em silêncio, fazendo bem o seu trabalho, porque ainda era o seu trabalho. E porque alguma parte teimosa dela ainda acreditava que fazer as coisas direito importava, mesmo quando as pessoas ao redor não mereciam esse tipo de esforço. Rodrigo, por sua vez, tinha notado que algo estava diferente. Não conseguia dizer exatamente o que. Renata estava tão polida e profissional quanto sempre, mas havia um peso nela que não existia antes, uma quietude diferente da sua calma habitual. Fez uma nota mental de perguntar a ela, com delicadeza, se estava tudo bem, assim que encontrasse um momento a sós. Ainda não tinha falado com ela sobre a carta que encontrara na pasta dias antes. Estava ocupado, distraído por uma fusão empresarial no trabalho, e disse a si mesmo que abordaria o assunto em breve, sem perceber quanto tempo já tinha passado, nem o que tinha acontecido com uma segunda versão daquela mesma carta enquanto isso. Foi Lívia, no fim das contas, quem forçou o momento a acontecer, do jeito que crianças pequenas às vezes fazem sem querer. Naquela quinta-feira, Renata levou Lívia de novo. A tia estava doente dessa vez, e não havia mais ninguém para cuidar dela. Lívia se acomodou no seu cantinho favorito no tapete do escritório, enquanto Renata trabalhava por perto, e em certo momento, esticando a mão para pegar um giz de cera novo, sua mãozinha empurrou o livro de colorir para o lado, e a carta dobrada, e um pouco amassada que tinha escondido debaixo dele dias antes, escorregou à mostra. Lívia a pegou, estudou-a do jeito que crianças pequenas estudam qualquer coisa desconhecida, e então, lembrando que aquele era o tipo de papel que a mamãe às vezes carregava e às vezes chorava por causa dele, fez algo que mudaria tudo. Levantou-se, saiu do escritório sobre as pernas ainda instáveis, a carta apertada num punho, e caminhou direto até a cozinha, onde Rodrigo estava parado junto ao balcão com Patrícia, discutindo o arranjo dos convidados do casamento sobre um café. Lívia parou na frente de Rodrigo, olhou para cima com a mesma expressão séria e observadora de sempre e ergueu o papel dobrado em direção a ele com as 2 mãos. «Ora, olá, raio de sol!» disse Rodrigo, agachando-se com um sorriso, estendendo a mão para pegar o pequeno tesouro que ela oferecia, esperando um desenho, talvez um rabisco de giz de cera, feito só para ele. Mas não era um desenho. Patrícia, parada a poucos passos de distância com a xícara de café a meio caminho dos lábios, sentiu o corpo inteiro travar no instante em que reconheceu o papel nas mãos da menina. Vocês já tiveram um momento em que um pequeno gesto inesperado mudou tudo? Compartilhem a história de vocês abaixo. Rodrigo desdobrou o papel devagar, o peso emocional do momento se instalando na cozinha, antes que qualquer um dissesse uma palavra sequer. Reconheceu instantaneamente aquela leitura, a mesma letra cuidadosa, as mesmas palavras honestas e respeitosas que já tinha lido uma vez, sozinho em seu escritório no centro, sentindo vergonha de si mesmo por não ter percebido antes. Só que dessa vez, parado na própria cozinha com a filha de 4 anos de sua funcionária, olhando para ele com olhos grandes e esperançosos,
Algo se encaixou que não tinha se encaixado antes. Onde você achou isso, raio de sol? Perguntou gentilmente, abaixando-se completamente até a altura de Lívia. Lívia apontou para o escritório, depois para os livros de colorir ainda no tapete. Sua pequena explicação, tão simples e completa, quanto costumam ser as explicações de uma criança de 4 anos. A mente de Rodrigo trabalhou rápido, juntando datas e momentos. A carta que encontrara na pasta, aquela que tinha deixado sobre a mesa para conversar com Renata, aquela que de algum jeito tinha sumido do escritório antes que ele tivesse a chance. Ergueu os olhos para Patrícia. Algo no rosto dela, um lampejo de culpa, rapidamente disfarçado com uma inocência ensaiada, disse tudo o que ele precisava saber antes mesmo que ela abrisse a boca. Patrícia, disse ele baixinho, a Renata me escreveu uma segunda carta, uma que nunca chegou até mim? Patrícia abriu a boca, pronta com alguma resposta suave e evasiva, mas Rodrigo já estava se virando, já chamando o nome de Renata no corredor. Renata apareceu um instante depois, enxugando as mãos no avental, o coração afundando no momento em que viu a carta. Sua carta, a primeiríssima, aberta nas mãos de Rodrigo. Eu posso explicar, começou Renata, embora não tivesse muita certeza do que havia para explicar. Você não precisa, disse Rodrigo gentilmente. Acho que entendo exatamente o que aconteceu. Encontrei isso na minha pasta dias atrás. Lee, pretendia falar com você imediatamente, e deveria ter falado. Sinto muito por não ter feito isso. Virou-se para Patrícia, a voz perdendo completamente a gentileza. O que eu não entendo é por que existe uma segunda cópia dessa mesma carta, rasgada em pedaços, dentro do bolso do avental da Renata. Vi os pedaços ontem quando ela pegou as chaves. Não disse nada porque queria entender o que tinha acontecido primeiro. Agora acho que entendo. A cozinha ficou muito quieta. A compostura de Patrícia rachou levemente nas bordas. Rodrigo, não é o que. Ela veio até mim com respeito, com honestidade, pedindo algo que ela já merece há muito tempo, disse Rodrigo, cortando-a. A voz firme, mas inconfundivelmente estável. E em vez de deixar aquela carta chegar até mim, você a rasgou e ameaçou o sustento dela para que ela nunca mais tentasse de novo. Na minha própria casa, com alguém que cuida desta família há 5 anos, sem uma única reclamação. Balançou a cabeça devagar, algo como pesar passando pelo rosto. Não por Patrícia, mas pelos 10 meses que tinha passado acreditando que sabia quem ela realmente era. Construí tudo o que tenho tratando as pessoas com justiça, Patrícia. Não posso me casar com alguém que acha que crueldade é uma forma aceitável de administrar uma casa. Os protestos de Patrícia ficaram mais altos, depois desesperados, depois finalmente silenciosos, quando percebeu que nada do que dizia mudaria a expressão no rosto de Rodrigo. Dentro de 1 hora, as malas dela já estavam sendo feitas, e naquela mesma noite, o noivado que uma vez tinha estampado as colunas sociais estava definitivamente encerrado. Rodrigo se virou de volta para Renata, que estava na porta da cozinha com lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Lágrimas de alívio dessa vez, não de derrota. Devo a você um pedido de desculpas que não consigo colocar totalmente em palavras, disse ele. Você nunca deveria ter tido que lutar tanto só para ser tratada com justiça. Isso muda hoje. Seu salário vai aumentar, com efeito imediato. E vai continuar refletindo o que você realmente merece, não o que outra pessoa decidiu que você valia. Então olhou para Lívia, ainda parada quieta junto ao joelho dele, observando os adultos com seus olhos sérios e atentos de sempre, e sorriu. Um sorriso de verdade, caloroso por inteiro. E essa aqui, disse, erguendo-a gentilmente nos braços, acabou de fazer algo que muitos adultos nunca têm coragem de fazer. Ela contou a verdade sem nem saber que estava contando. Obrigado, raio de sol. Renata lembraria daquele momento por anos. E o que mais ficou com ela não foi o aumento nem a saída dramática de Patrícia, nem mesmo o pedido de desculpas de Rodrigo, sincero como foi. Foi ver a filha, com mal 4 anos de idade, erguer um pedaço rasgado de esperança e entregá-lo, sem hesitar, exatamente para a pessoa que precisava vê-lo. A vida não ficou perfeita da noite para o dia. Ainda havia contas, ainda havia meses difíceis, ainda a dor silenciosa de sentir falta de Eduardo no espaço vazio, ao lado dela à mesa da cozinha. Mas algo tinha mudado, algo mais firme do que antes.
Renata continuou trabalhando na Chácara Cavalcante por muitos anos depois, respeitada e valorizada de um jeito que antes só ousava esperar. E nunca esqueceu a lição que aquela manhã lhe ensinou, que a verdade nem sempre se anuncia em voz alta. Às vezes ela espera em silêncio, dobrada e guardada, até o exato momento certo de ser encontrada. Se há uma coisa que essa história nos deixa, é esta: bondade e honestidade raramente são desperdiçadas, mesmo quando parece que ninguém está vendo. E às vezes são os mais pequenos, os mais despercebidos entre nós, que acabam carregando a verdade exatamente para onde ela precisa chegar. Para todos que estão assistindo esta noite, se você já se sentiu invisível, desvalorizado, ou como se sua voz não importasse, esperamos que essa história tenha lembrado você de que ela importa sim. Obrigado por passar esse tempo com a gente e com a história de Renata. Somos gratos por cada um de vocês. Se essa história tocou algo em você, do jeito que tocou a gente enquanto fazíamos ela, nos faz um favor e dá aquele like. Isso ajuda de verdade histórias como a de Renata a alcançarem mais gente que precisa ouvi-las. Se você quer mais histórias reais e emocionantes como essa toda semana, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. A gente adoraria saber qual parte dessa história mexeu mais com você. Deixa nos comentários e conta com sinceridade. A gente lê todos, um por um. E se você conhece alguém que precisa ser lembrado de que a verdade sempre encontra seu caminho até a luz, manda esse vídeo para essa pessoa agora mesmo. Muito obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima história.